Olá! O mês de aniversário da Academia Reviver continua e, como tal, nós tínhamos mais uma prendinha para ti. Um episódio totalmente gratuito, agora do segundo módulo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no qual nós falamos um pouco mais de forma aprofundada sobre cada uma das pessoas da Trindade. Depois de tu veres este episódio e se quiseres adquirir o restante módulo, tu podes fazê-lo em hotmart.igrejareviver.org e ser abençoado por um conhecimento mais profundo e prático sobre cada uma das pessoas da Trindade. Resta-me desejar-te uma boa aula e contamos contigo aqui, na Academia Reviver. Olá! Ao longo destas aulas vais aprender mais sobre o mistério da Trindade e conhecer um pouco melhor cada uma das pessoas envolvidas nessa Trindade. Estes próximos 2 episódios vão focar-se em Deus Pai. Por que é importante conhecê-lo? Quais são os seus nomes? Que características vemos em Deus Pai? Prepara-te, porque nunca mais vais ser o mesmo. Bem-vindo à Academia Reviver. O mistério da Trindade é possivelmente dos maiores mistérios no cristianismo. Um Deus que se manifesta em 3 pessoas, que são também elas diferentes umas das outras. Um Deus que se escolheu manifestar em constante relação entre si mesmo. Como cristãos, é essencial nós não permanecermos apenas nos primeiros passos, nas bases da fé, mas também aprofundarmos o nosso conhecimento acerca do Deus que seguimos, em todas as suas formas. Só assim podemos alcançar uma noção melhor da sua grandeza, da sua graça por nós e também do quanto Ele quer ser ativo na nossa vida ainda hoje. Como podemos então conhecer de forma mais profunda este Deus que nos salvou em todas as suas formas? Simples, conhecendo pouco a pouco cada pessoa da Trindade. Começamos pela pessoa de Deus Pai, o Criador dos céus, da terra, de tudo o que foi e será. Toma atenção e aproveita para tirar notas, porque certamente vais ser muito abençoado pelo que vais aprender hoje aqui. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. O livro de Gênesis começa reconhecendo que Ele é, no princípio, Deus. Já a carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, afirma enfaticamente que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, as Escrituras deixam bem claro que acreditar na existência de Deus constitui a base da experiência humana. Dizer que Deus não existe ou viver como se Ele não existisse significa negarmos o que todos sabemos de maneira intuitiva, bem lá no nosso coração. Porém, para conhecer Deus e a sua natureza, é importante voltarmos à revelação que o próprio Deus nos proporciona pela sua palavra. Uma das maneiras mais interessantes de conhecê-lo é através da diversidade do seu nome. Quando alguém nasce, é-lhe dado um nome. Esse nome é uma expressão do caráter, da natureza ou futuro da pessoa. Na cultura judaica, os pais escolhiam com cuidado os nomes dos seus filhos, porque o nome iria ser quase como uma declaração profética da vida do filho e do seu propósito. Mesmo hoje isso acontece. Ninguém vai dar ao filho um nome de alguém associado a maus acontecimentos ou com um mau significado. Deus pensa dessa forma também. E podemos ver isso na Bíblia, claramente. Os nomes que Ele dá têm significado. Ele dá o nome a Eva, que significa mãe de todos os viventes. Mas Deus também muda o nome e a outras personagens bíblicas para lhes dar um novo destino e transformar o relacionamento delas com Ele. Muda Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, pai de uma multidão. Noutra ocasião muda Jacó, enganador, para Israel,
aquele que vê Deus. Da mesma maneira, cada nome que Deus usa revela um lado diferente do seu caráter, natureza e autoridade. Alguns dos nomes de Deus no Velho Testamento são El, no hebraico Deus. Este nome está no singular e encontra-se na Bíblia cerca de 250 vezes. Enfatiza a ideia de força, aquele que vai adiante e começa as coisas. Também temos Elohim. Este nome é encontrado no Velho Testamento mais de 2000 vezes. Está ligado ao seu poder criativo, ao cuidado que ele dispensa ao universo e à humanidade. Também temos, de seguida, Eloá, que reflete a capacidade de Deus em proteger ou destruir, em consolar os que nele buscam refúgio, mas também de punir os que praticam pecado. Também temos El Shaddai, que significa todo-poderoso ou omnipotente, assim como El Elyon, que significa Deus Altíssimo, El Olam, que significa Deus Eterno e, finalmente, El Roi, o Deus que me vê. É fantástico quando percebemos na nossa própria vida algumas destas facetas de Deus, ou quando a nossa fé é animada por testemunhos de outros que conheceram estas facetas de Deus na sua vida. Ao longo desta aula, vamos ouvir alguns destes testemunhos. Preparados para os primeiros? Deus ultrapassa a minha compreensão e a minha imaginação. Não consigo captá-lo, mas Ele se deixa conhecer por nós. E para mim, Deus é aquele que vai à frente e começa as coisas. Deus é um Deus que olha para a frente, um Deus visionário, um Deus em movimento, um Deus pioneiro que arrisca e um Deus explorador, empreendedor. Ele empreendeu ao criar o mundo e ao salvá-lo. Cristo tinha claro que a única maneira de salvar a humanidade e mudar a história para sempre seria que não se agarrasse ao direito de ser igual a Deus e que se entregasse até a morte. Jesus se tornou a ponte entre o Pai e os homens. Jesus viu o problema. E muitos de nós vemos o problema e ficamos de braços cruzados, porque sabemos que a solução requer trabalho, esforço e dor. Ou então apontamos o dedo àqueles que nós achamos que são culpados. Mas Jesus não. Ele viu o problema, mas Ele é aquele que vai à frente. Ele é aquele que arregaça as mangas. Olá, eu sou a Ana e na minha vida Deus é um Deus criativo que partilha a sua criatividade com os seus filhos. Eu tenho um projeto que é recente, é relativamente recente, tem 2 anos e esse projeto começou na altura da pandemia, no confinamento. Hoje em dia não gosto muito de pensar no confinamento porque não foi fácil, mas trouxe coisas boas daí. Esta foi uma delas. Eu estava sozinha com a minha filha, passei muito tempo sozinha com a minha filha e tivemos que pensar em coisas para ocupar o nosso tempo. E entre várias coisas que fizemos, começámos a mexer em alguns materiais, começámos a fazer algumas coisas juntas. E hoje em dia, por causa disso, comecei a mexer na cerâmica plástica e faço joalharia em cerâmica plástica. O nome deste meu projeto é À Luz Aqui e tem a ver também com o que fizemos as duas juntas nessa altura, porque havia aquela imagem do arco-íris, toda a gente punha o arco-íris na janela, acho que dizia vai ficar tudo bem, acho que era isso. E eu tive que explicar à minha filha o porquê desse arco-íris, acho que cheguei a pintar arco-íris com ela e na altura expliquei-lhe várias coisas sobre isso e disse-lhe que o arco-íris era ali uma junção de luz, que depois por causa da água faz ali uma refração, faz as cores e por causa disso fomos ler a passagem de Gênesis
que fala sobre a aliança e o sinal da aliança. E lembro-me que este nome, à luz aqui, veio à minha cabeça e fiquei sempre com ele na cabeça. E quando depois decidi, passado mais ou menos 2 anos depois disto, decidi que queria lançar o projeto com as peças que aprendi a fazer, decidi que este ia ser o nome. Para mim, esta forma de ser significa viver pela fé. Porque sem fé não se vai à frente, nem se começa coisas novas. Iniciar algo novo é literalmente uma das definições da palavra empreender. Empreender é uma expressão de fé, porque ultrapassa as nossas próprias capacidades e o nosso próprio controle. Significa sempre que temos que sair do barco e andar pelas águas. Para mim, significa que já que somos o seu templo, agora somos também o seu instrumento para ir à frente e começar as coisas. Significa que quando temos esse Espírito de Deus, nós olhamos para a frente. Nós imaginamos um futuro diferente. Nós começamos hoje a criar o amanhã. Nós fazemos parte da solução. Empreendemos com Deus. E empreender significa arriscar. Viver pela fé significa arriscar. Deixar atrás a segurança do habitual e do conhecido. Aquele que começa as coisas é aquele que não tem um ponto de referência, que não tem uma comparação, porque aquilo que quer fazer nunca foi feito. Os navegadores não tinham referência para contornar o mundo. Achavam que o mundo fosse plano. Então determinar o status quo é impossível e pelo qual a linha entre ser um herói e um tolo é muito fina. Então empreender também é um processo de autonegação, de risco e de entrega. Mas Ele vive em nós e nos deu uma missão e nos tornou seus filhos e representantes daquele que vai à frente, representantes do reino, representantes do Rei. Através dele, eu agora posso ser criador, fundador, sonhador, pioneiro, explorador. Sou tudo isso e muito mais. A minha alma está inquieta, porque eu sei que há mais. Há uma promessa, há uma conquista, há uma nova terra. Sobre a criatividade, acho que posso partilhar aquilo que tenho aprendido em quase 2 anos em que faço isto. Já trabalhei em algumas outras áreas que envolvia a criatividade, mas nunca é esta que é mais trabalho manual. Há sempre uma coisa que eu já refleti. Às vezes, quando estou sozinha, trabalho sozinha, e quando estou sozinha, penso sobre isto. E voltando outra vez a Gênesis, porque eu acho isto interessante, ali na parte do início, na parte da criação. Eu às vezes penso, porque agora posso dizer que já estou aqui um bocadinho na pele do artista, eu às vezes penso se aquilo que eu sinto quando crio alguma coisa nova, se foi o que Deus sentiu quando criou tudo. Porque eu acho que nessa altura Deus devia estar assim no auge da criatividade dele. Porque se calhar quem não cria desta forma não tem essa perspectiva, mas quem o faz consegue perceber que quando se faz alguma coisa nova ou que parte de uma ideia que é abstrata e damos corpo, materializamos isso numa peça, há uma satisfação enorme e há pensar em pormenores que quem compra ou quem vê não acha que isso foi pensado, mas que são pormenores que depois é o que fazem daquela peça muito única. E eu penso muitas vezes se aquilo que eu sinto era o que Deus sentia, porque eu penso como é que Deus escolheu o azul do mar, por exemplo, que tem várias tonalidades, porque o profundo tem que ser um azul mais escuro, o que está à superfície já não, sei lá, o movimento do vento, e isto são coisas tão particulares, mas que são essenciais quando alguém está a criar alguma coisa. E eu sei que nessa passagem, né, Deus diz constantemente à medida que cria é bom, é bom, é bom, mas no fim é muito bom. E é verdade, eu quando crio no fim é mesmo muito bom. E eu penso que esta é uma característica gira acerca da criatividade, do Deus que foi um artista, que é um artista, que criou, que é um criador e que partilha connosco essa característica que ele tem, não é? Portanto, se fomos feitos à imagem e semelhança dele, essa criatividade está aqui também. Não é só saber, por tribunal,
Foi por isso que começamos há vários anos um trabalho na área do empreendedorismo, que se chama Ponte. Sabíamos que para mudar a história do país não era só preciso recursos e assistência a necessidades iminentes, como em primeiro lugar era preciso uma mentalidade, um mindset, uma atitude diferente. Uma mentalidade criativa, proativa, focada em respostas, cheia de confiança, sonhos e pronta para ir em frente. Viver uma cultura assim é o nosso desafio diário. É um processo altamente espiritual e missional. Procuramos ser contagiantes nisso e criar impacto através de 3 eixos. Gerimos uma incubadora com um espaço onde juntamos coworking, escritórios, salas e outras soluções com cerca de 1.600 metros quadrados e 70 negócios. Já passaram aproximadamente 400 negócios por aqui e temos uma influência diária na vida destas pessoas. Criamos também oportunidade de capacitação e empoderamento, desde workshops a bootcamps, talks, a programas de empreendedorismo e aceleração. Investimos na capacitação da próxima geração de empreendedores nesse país. E o terceiro eixo é a comunidade. Fazemos tudo isso em conjunto. Juntamos pessoas, criamos pontes e ultrapassamos obstáculos. Facilitamos oportunidades e sinergias porque sabemos que ninguém vence sozinho e juntos vamos mais longe. Que testemunhos fantásticos! Deus é realmente um Deus criativo, que vai adiante e começa as coisas, e pode ser também na tua vida. Mas há mais nomes de Deus que ainda não falámos hoje. Um dos mais conhecidos nomes de Deus é, sem dúvida alguma, Yahweh, traduzido em muitas versões da Bíblia por Senhor, que significa o que era, o que é e o que há de ser. Esta ideia ensina que Deus mostrará sempre realmente quem é. E vai fazê-lo estando sempre ligado às promessas que nos fez: eu serei contigo. Algo absolutamente espetacular é que alguns estudiosos e rabis dizem que as letras Yahweh, no hebraico original, representam sons de respiração ou consoantes aspiradas. Quando pronunciado sem vogais, o nome de Deus soa exatamente como uma respiração. Yahweh. Estes estudiosos acreditam que foi intencional da parte de Deus. Não há então como termos vida nos nossos pulmões sem proferirmos o seu nome. O primeiro choro de um bebê, a sua primeira respiração fala o nome de Deus. Um suspiro angustiado chama o seu nome. Nos momentos em que sentimos medo, prendemos a respiração ou respiramos devagar para nos ajudar a acalmar. Quando estamos prestes a fazer algo difícil, respiramos fundo para encontrar coragem. A respiração louva-o em todo o tempo, mesmo nos momentos mais desafiadores. Até os ateus falam o seu nome, sem saber que é a respiração nos seus pulmões que reconhece Deus. Da mesma forma, uma pessoa deixa esta terra com o seu último suspiro quando o nome de Deus não enche mais os seus pulmões. Esta verdade universal é linda e deve encorajar-nos. Deus escolheu dar a si mesmo um nome que não podemos deixar de pronunciar a cada momento em que estamos vivos. Yahweh está ligado a outros nomes que enfatizam também a sua natureza, a natureza de Deus e o seu relacionamento com os vários pactos feitos com o seu povo. Em primeiro lugar, Yahweh Rofeka, Senhor teu médico. Yahweh Nissi, o Senhor minha bandeira. Yahweh Shalom, o Senhor é paz. Yahweh Roi, o Senhor é o meu pastor. Yahweh Tzidkenu, o Senhor justiça nossa. Yahweh Shammah, o Senhor está ali. Yahweh Sabaoth, o Senhor dos exércitos. E finalmente, Yahweh Jireh, o Senhor proverá. Jeová é o Deus do pacto, ativamente presente no meio do seu povo, para redimi-lo, sustentá-lo e derrotar os seus inimigos. Ele também é o Pai que deseja intimidade conosco e relacionamento, como vemos também no Novo Testamento. E também é aquele que tudo pode, mesmo quando pensamos que não há mais solução para a nossa situação. Vamos ouvir como este Yahweh se tem mostrado na vida de mais alguns dos nossos irmãos na fé. Presta atenção.
Olá, meu nome é Helder Dionísio e para mim, Deus é a minha provisão. A minha história é muito interessante porque em 2022 planejamos eu e minha esposa de vir para essa terra debaixo de uma palavra do Senhor e confiamos em Deus. Preparamos, ficamos um ano preparando ou mais e caminhamos para cá. E ao longo do tempo, quando chegamos aqui, já encontramos nossos primeiros desafios. E os desafios foram bem pertinentes, né? Eles continuaram a bater na nossa porta todos os dias. Olá, o meu nome é David Inácio e para mim, Deus é a minha paz. Em 2023, em julho, eu tive uma comunicação profissional de que não ia continuar na empresa onde estava há 15 anos. Fui chamado ao escritório, fui chamado aos recursos humanos e informaram-me que a empresa não contava comigo, estava numa reestruturação e, portanto, eu teria que sair até o fim de setembro. A minha primeiríssima reação foi uma reação de desmoronamento, de o que é que vai acontecer, mas logo que saí do escritório eu senti da parte de Deus um sentimento sobrenatural, uma paz que invadiu todo o meu ser, e ao ligar à minha esposa, que foi a primeira pessoa a quem eu liguei, confirmámos os dois que esse sentimento e essa paz tinha que vir de Deus, porque toda a lógica mandava que não fosse assim. Olá, meu nome é Cássia Zanotti e Deus é a minha cura. Em 2022, em fevereiro, eu descobri um nódulo no meu seio, onde me assustou muito no começo. E era bem recente que eu tinha entrado para a igreja, entregado a minha vida para Jesus. E quando eu descobri, tudo me gerou ansiedade, me gerou medos. E então eu fui entregar esse problema, essa situação que eu tinha na mão de quem eu mais confiava, que era na mão dele. Com 4 dias que já estávamos aqui em Portugal, nos disseram, as pessoas que haviam nos acolhido, nos disseram que não poderíamos ficar na casa deles e assim nós tivemos que sair. E sem direcionamento, sem para onde ir, nós começamos a procurar. E eu lembrei de um amigo que era da mesma cidade que eu, lá no Brasil. E eu falei, eu preciso congregar, eu preciso buscar direcionamento do Senhor. E foi onde encontrei a Igreja Reviver, onde eu pude encontrar muita alegria, muita paz no meu coração, algo que eu precisava no momento. E ao longo do tempo, naquele mesmo momento, eu encontrei com uma família que nos ajudou, nos colocou ali. Ali eu entendi o que era a provisão do Senhor nas nossas vidas. E ao longo do tempo as coisas foram acontecendo e a gente foi vivendo a provisão do Senhor, a dependência exatamente do Senhor. Toda a lógica mandava que eu estivesse preocupado e que não soubesse o que fazer e que estivesse desesperado, mas ao contrário, de uma forma mesmo tremenda, Deus invadiu o meu ser, invadiu-me de paz e disse-me, eu estou contigo, tu estás aonde eu quiser que tu estejas. E eu fiquei preocupado, não deixando de estar preocupado, fiquei tranquilo. E essa paz inundou o meu ser de tal forma que deu-me confiança que Deus ia traçar um caminho que traçou, passado pouco tempo, felizmente, passados 4 meses, eu já estou a trabalhar num projeto muito interessante e, portanto, sei que Deus está comigo e que Ele é a minha paz. E com o passar do tempo foram fazendo os exames e tudo. E no dia da minha biópsia, que foi no finalzinho de abril, eu cheguei para fazer a biópsia e a médica me pediu, do nada, um novo exame, uma nova mamografia. E então fomos fazer e mediante essa mamografia vimos que nada lá tinha. E Deus já tinha me entregado uma palavra para o meu marido, dizendo que aqui não tinha doença e sim cura, e sim vida.
Então, para mim, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que liberta e Ele é um Deus que ainda opera milagres. Em seguida, a gente foi para uma região aqui chamada Olaias e a gente teve um prejuízo, um montante um pouco alto, e acabou que aquele ali, onde que era a minha segurança, o Deus provedor começou a agir. Foi onde eu não tinha mais a segurança do dinheiro, eu só tinha somente a segurança do Deus provedor na minha vida. E onde eu comecei a caminhar e falei assim, Deus, só está eu e o Senhor, eu preciso da sua ajuda. E nesse momento eu caminhei com Ele, Ele me ajudou, o Senhor me ajudou sempre com esses detalhes, e eu pude encontrar mais uma vez o carinho do Senhor com a minha família. Nessa caminhada a gente pôde entender as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Olhando para minha esposa e para o meu filho, nessa terra nova, uma terra onde que a gente depende somente dele, somente de Cristo, eu pude entender que o Senhor queria algo comigo e queria me mostrar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele poderia prover para mim. Eu acredito no milagre que Ele operou em minha vida, que Ele tirou essa possível doença de mim, pois na hora da biópsia nada tinha, então não tinha o que contestar, não tinha nada o que provar. Simplesmente Ele me libertou, Ele me livrou daquilo que poderia ser um mal ali na frente. Mas bastou eu ter fé, bastou eu ter o olhar que Ele pede para nós termos, né, todos os dias, que é o olhar de confiança, que é o olhar de acreditar mesmo que Ele é um Deus que ainda opera milagres na nossa vida. E eu pude crer que Ele foi capaz de fazer isso e Ele fez na minha vida. Em novembro de 2023, as bênçãos do Deus provedor começou a chegar na minha vida. Não que ela tinha chegado antes, mas verdadeiramente o Senhor começou a agir na minha vida, pois eu deixei Ele ser o Deus da minha vida verdadeiramente. Em 2023, novembro, eu pude ter 2 oportunidades de comprar o meu primeiro veículo e assim ir para a minha casa onde eu moro hoje. Tudo isso graças ao meu Deus, o Deus provedor, que tem nos ajudado a cada dia. Ainda hoje, Ele nos ajuda e continuará nos ajudando, porque Ele provê a cada dia. Há tanta profundidade nos nomes de Deus que nos assegura que Ele é realmente quem diz ser. Mas também a sua natureza nos ensina quem Ele é, nomeadamente os seus atributos naturais. Vamos falar resumidamente de alguns deles, mas se desejares aprofundar todos os atributos de Deus, tens informação mais completa ao teu dispor no teu material da lição, que podes consultar ao mesmo tempo que vês este vídeo. Então, em primeiro lugar, Deus é Espírito. Deus não tem as limitações que vêm à nossa mente quando pensamos num ser humano. Ele não tem nenhuma das propriedades ou características que pertencem à matéria. Paulo descreve-o como o Rei eterno, imortal e invisível. Em segundo lugar, Deus é imutável. O mundo em que vivemos está constantemente num estado de mudança e nós próprios nos sentimos moldados e diferentes pela experiência da vida. Mas Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. Contudo, dizer que Deus é imutável não significa que Ele é inativo. Quer dizer que Ele é constante e consistente. Em terceiro lugar, Deus é omnipotente, omnipresente e omnisciente. Deus pode fazer tudo o que estiver em conformidade com a sua natureza. Ele está em toda a parte, dispensando amor e cuidado a todas as suas criaturas e Ele é dotado de conhecimento infinito e universal. Nós podemos ter relação com Deus que é tão completo e perfeito e também nos ama desta forma completa e perfeita. Ele quer dar-se a conhecer aos seus filhos de forma vasta e profunda. Resta-nos a nós querermos conhecê-lo dessa forma também. Chegamos assim ao fim desta aula, mas as nossas descobertas sobre Deus Pai não ficam por aqui. Na próxima aula iremos falar sobre o caráter de Deus Pai e a sua natureza, mas até lá tenho um desafio para ti. Hoje ficámos a conhecer vários nomes e atributos de Deus, assim como também alguns testemunhos que certamente te deixaram o desejo de viveres algo assim também.
Então, que durante esta semana tu possas revisitar esses nomes e atributos de Deus Pai e, consoante a necessidade que estás a passar, lhe possas pedir genuinamente para Ele se mostrar na tua vida dessa maneira. Pede-lhe: Deus, eu preciso que possas ser a minha cura, a minha paz, a minha provisão. Deus, eu preciso de me relembrar que não mudas, que estás sempre presente. Deixa o teu coração atento ao que Ele vai dizer e fazer. E que toda a bênção seja no final para a glória dEle, para que toda a terra saiba quem é este Deus Pai e o que Ele consegue fazer. Que este Deus Pai encha de bênçãos a tua vida e até à próxima aula, aqui na Academia Reviver.